Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. É um grande prazer estar aqui com você, concurseiro, dividindo esse espaço no canal da Degrau Cultural no YouTube. Hoje, o meu entrevistado é o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, José Rivaldo da Silva. Nós vamos falar sobre a retirada dos Correios do programa de privatização do governo federal, sobre a situação do quadro de pessoal da empresa e também da necessidade de abertura de concurso público. Rivaldo, é uma grande satisfação tê-lo aqui comigo no programa DC Entrevista. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, Luiz Fernando. Saudar a todos que acompanham o canal. É importante essa entrevista e esclarecer a população o que pode acontecer com os Correios e principalmente nessa lógica aí do concurso público e da recuperação da empresa para os brasileiros. Com certeza, Rivaldo. E, Rivaldo, assim, como a federação, né, recebeu a notícia de que uma das primeiras medidas do presidente Lula ao tomar posse foi exatamente retirar os Correios desse programa de privatização. Você já aguardava essa medida? Nós já aguardávamos porque tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula durante a campanha, né? E de debater a campanha com os trabalhadores, da importância também da eleição e o que isso significava para nós trabalhadores dos Correios. Então, foi muito gratificante. Nas primeiras horas de posse dele, ele já assinou um decreto tirando o Correio Do do programa. programa de privatização, assim como Petrobras e outras empresas também que ele tira, né? Para nós Verdade. não foi uma surpresa, porque isso já é a segunda vez que ele faz isso, né? No primeiro mandato dele também a gente vivia essa ameaça de privatização e ao chegar pela primeira vez à presidência da República, ele tirou também os Correios da privatização. E a gente agora espera muito que o Correio seja fortalecido, que a gente consiga transformar a empresa, melhorar os índices da empresa, melhorar a qualidade, ajudar a empresa a crescer e, obviamente, que para a empresa crescer também passa por concurso público, passa por uma Sem série de dúvida. fatores importantes de governança. Sem dúvida. Antes da gente falar especificamente sobre a questão de pessoal, a questão de concurso público, eu queria que você fizesse primeiro um raio-x, digamos assim, da atual situação dos Correios no que tange a questão de estrutura física. A estatal fechou muitas agências nos últimos anos, não foi isso? Ela teve um quadro funcional reduzido, né? Nós, em Sim. 2011, ali 2012, nós tínhamos 128 mil trabalhadores na empresa, depois vieram vários planos de demissão incentivada e hoje o Correio está com 89.500 trabalhadores, então teve uma redução muito grande, 30% da empresa. Houve uma reestruturação de fechamento de agências em alguns locais, né? E com essa saída de um número de pessoas, o atendimento acabou, em algum momento, ele ficando precarizado. Tem casos específicos aí que a situação é mais complicada. O estado do Rio de Janeiro, aí você vê aí, uns lugares fila para retirar, tem toda uma situação também que tem a ver com segurança pública, mas a verdade é que os Correios, mesmo anunciando todo esse lucro que tiveram aí na gestão dos generais, foram um lucro muito mais forjado em cima da retirada de direito dos trabalhadores. Nesse período se reduziu muito, né? Tiraram mais de 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, reduziu vários direitos ali, porque o salário do Correio não é um salário assim comparado às outras estatais que seja um Sim. salário. Então, assim, se a gente fosse falar, nós somos o primo pobre aí das estatais. Mas quando a gente juntava a cesta de benefícios ali do acordo coletivo, ticket, direito de Sim. férias, aqueles direitos hora extra, uma série de fatores, né? Licença maternidade aí para as mulheres era um período maior e outros fatores importantes. Então, isso foram retirados nesse governo, traz um processo de aumento de lucro, né? Tem a ver também com a situação dos benefícios pós-emprego que estavam provisionados e desprovisionados, aumenta o lucro e a capacidade mesmo com 89 mil trabalhadores de produtividade nossa e também a credibilidade dos Correios também ela é muito importante. Agora, falta muitos fatores para que a empresa volte a ter um padrão de excelência e, principalmente, passa por aumento de efetivo, reestruturação das unidades, condições de trabalho, toda essa coisa. E a gente tem essa esperança que, nesse governo, a gente consiga
fazer a empresa crescer, principalmente para, com certeza, após o crescimento e a lucratividade, obviamente, ser revertido em benefícios para os brasileiros e para quem constrói a empresa, que são os nossos trabalhadores. Lógico. E você está otimista, então, que também possa haver a criação de novas agências, expansão de agências dos Correios nos próximos anos? Olha assim, a gente continua presente em todos os municípios, né? Então, assim, alguns momentos você tem um sistema de agências próprias e tem um sistema de franquias. A gente tem que observar para onde que o governo vai caminhar nessa situação, se é de abrir agências próprias, ou se é se ampliar as franquias, ou se é de você manter o que tem do ponto de vista do atendimento e ter um olhar maior para a entrega, né? Na entrega a gente tem, né, onde tem uma sobrecarga maior, obviamente que também as parcerias que já existiram no passado, como o Correio funcionou como o Banco Postal, levando desenvolvimento para vários municípios do nosso país, né, que não tinha nem banco, hoje o Correio não atua mais com o Banco Postal, a gente tem esperança de recuperar toda essa parte de atuação, a parte também cidadã, né, por exemplo, o governo quiser alavancar alguns programas do próprio governo federal nas cidades, o Correio ser um agente ali, o elo, a porta de entrada do acesso ao cidadão aos benefícios federais. E aí, nesse sentido, há uma necessidade de crescimento, há uma necessidade de ampliação de agência. Obviamente que isso também requer investimento. Sim. E, assim, enquanto o governo não definir o que ele quer para os Correios, a gente já colocou proposta do ponto de vista de crescimento, de melhoria do atendimento, de discutir também o processo produtivo, porque cada dia mais o Correio se torna uma empresa de logística, quando a gente vai falar do serviço de e-commerce. Então, assim, tem toda essa situação que o governo vai ter que apontar algumas diretrizes, e nós, trabalhadores, estamos preparados para debater e organizar o dia a dia dos trabalhadores, né? José Rivaldo, você mesmo já falou aí, né, que o objetivo era privatizar a empresa, né, e ao longo dos últimos anos o governo veio reduzindo sensivelmente o limite do quadro de pessoal, né? Em 2011 você falou aí que tinha cerca de 128 mil funcionários, né? Em 2022 a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que é o SESC, fixou o quadro em 94 mil empregados, né? 94.598 mais precisamente. E hoje efetivamente trabalhando tem cerca de 89 mil, né? Então, assim, se a gente pegar somente o que está fixado em quadro e o que existe hoje, tem aí um déficit de 6 mil funcionários, né? Mas a necessidade é muito maior do que 6 mil, não é isso? Ou não? Não, a necessidade hoje é maior que 6 mil. Há uma necessidade da empresa estruturar toda essa parte da logística na entrega final, mas, assim, é muito mais que 6 mil. Obviamente que se um concurso público com 6 mil vagas já de imediato e trabalhado ainda esse ano, com certeza ajudaria muito a empresa a alavancar. Obviamente que nesse período aí, né, o presidente dos Correios hoje ele é interino, né? A gente discutiu um pouco isso quando eles nos recebem, a possibilidade de fazer um concurso, a princípio, para 5 mil vagas. Obviamente que a gente tem que aguardar não aguardar, eu não digo assim, tem que a troca de cadeiras de comando nos Correios, mas a gente já está trabalhando nessa hipótese de poder já tocar isso, já que tem ministro das Comunicações, a gente está na expectativa de poder ser recebido pelo ministro e de cara logo já discutir esse processo de concurso público. Obviamente que, assim, tem que observar as diretrizes do governo federal em relação a isso, mas daria para se fazer muita coisa e alavancar aí a produtividade da empresa e o melhor atendimento. Rival, só para entender então, vocês, nessa reunião que vocês tiveram com a direção executiva dos Correios, né, onde teve a presença do presidente interino, né, vai entrar o presidente oficial ainda dos Correios, vocês já, digamos assim, sugeriram, alinhavaram para que seja aberto um concurso para cerca de 5 mil vagas, é isso? A gente falou discutiu a contratação de imediato. A empresa diz que, segundo a interinidade, né, diz que tem condições de abrir ainda esse ano um concurso
para 5 mil vagas, né? A maioria dessas vagas voltadas para o serviço mais de operação, né? Que é ali o serviço carteiro, Operador de triagem de transbordo, essa parte atendente aí, comercial, esses três cargos? exatamente, mas a maioria das vagas seriam nessa questão de carteira. Não entrou em detalhes ainda, mas assim, já existe e nós estabelecemos uma comissão permanente de negociação, vai ser estabelecida aí semana que vem ou na outra semana, para justamente você pegar todos esses temas sensíveis da categoria e a necessidade da empresa, da gente poder. E essa é uma necessidade de imediato, porque com a chegada de 5 mil trabalhadores, a gente conseguiria ter uma melhor agilidade, um prazo menor na entrega, você melhoraria ainda mais os índices de qualidade da empresa e também, na nossa avaliação, existe uma sobrecarga muito grande de força de trabalho e a cada dia mais o trabalhador está sobrecarregado no seu serviço. Né? Então, Rivaldo, só para deixar aqui bem claro, então, né, a atual diretoria executiva, mesmo com um presidente interino, já está pensando para este ano ainda a abertura de um concurso para 5 mil vagas, é isso? É isso, foi o que ele falou Passaram na para vocês. reunião e a gente foi dito na reunião e repetido várias vezes e a gente tem essa expectativa, obviamente, com interino ou não interino, nós vamos trabalhar muito. Vão Isso é cobrar. bandeira nossa, é pauta de reivindicação nossa, concurso público. Inclusive, Rivaldo, o presidente Lula assinou uma carta de compromisso com vocês, não foi isso? Que teria essa questão de tirar os Correios da privatização, né? E também de abrir concurso público, não é isso? Sim, o presidente Lula afirma que a intenção do governo é de fortalecer os Correios, né? Fortalecer os Correios é você tornar ele uma empresa maior, uma empresa grande. Obviamente que a gente são uma empresa nacional presente em todos os municípios do país, né? Então assim, você precisa organizá-la de uma maneira muito grande para ela apresentar resultados que não são só financeiros. O lucro dos Correios, além de ser financeiro, ele também é um lucro social muito grande, né? Você observa que você pode estar em qualquer lugar do nosso país, começar a produzir, né? E principalmente com o advento do e-commerce, você, a partir de onde você está, mandar isso pelos Correios, vender e o Correio entregar. O Correio pode ser um parceiro das pequenas empresas, das grandes empresas, nesse serviço todo. Então, assim, a gente sempre tem uma expectativa que as diretrizes estabelecidas pelo o atual governo, ela seja justamente na linha do que o presidente Lula sempre afirmou, que é o fortalecimento das empresas públicas, né, os bancos públicos e Correios, e que o Correio ele passe por um processo melhor, né, melhor de crescimento, porque no governo anterior a gente sofreu um processo de desmonte da empresa, os caras queriam privatizar a todo custo e a gente fez uma grande luta, todos nós do movimento sindical, e ali no Senado Federal acabou parando na Comissão de Assuntos Econômicos, e os senadores ali todos nos entenderam, nos ajudaram, entenderam também que a metodologia do governo não era uma metodologia verdadeira nas informações, e acabou que a gente segurou essa privatização e agora a gente está trabalhando o processo de estruturação da empresa. A gente espera que os trabalhadores tenham uma participação efetiva, de ser ouvido, de ser encaminhado as propostas que trazem resultado maior para toda uma sociedade, porque o resultado de tudo isso, quando a empresa tiver os seus índices melhor, o resultado reverte para a sociedade, né? A sociedade que vai ser a grande beneficiada, né? Rivaldo, me diz uma coisa, assim, tem muitos funcionários hoje dos Correios com idade para se aposentar? A gente tem uma média grande, assim, já, por exemplo, eu tenho 25 anos de Correio, entrei com 24 anos, então, tem uma média, depois que eu entrei em 97, teve mais um concurso, o último foi em 2011, a gente tem uma média aí de uma galera aí de 35, 40, 50 anos, e aposentou
boa parte tem gente já na fila perto de aposentar, porque também com a alteração da regra previdenciária estabelecendo a idade mínima em 65 anos, também acaba aumentando aí o tempo das pessoas na empresa. Mas, assim, precisa se pensar também muito essa questão aí, porque está precisando de melhorar o seu quadro efetivo por conta disso aí também. Você estima o quê? Que, assim, dos 89 mil funcionários que hoje os Correios têm, algo em torno de 10% tem condições de se aposentar? Mas teria de imediato se não fosse a reforma, A né? Então, reforma, assim, entendi. Com a a reforma mudou um reforma pouco o acaba quadro. retardando. Então, ainda tem muita gente Então, que eu mesmo daqui a 6 anos me estaria aposentado. Agora tem que esperar mais 15. Sim. Então, e assim sucessivamente. Exatamente. Então, assim, não dá para eu dizer assim, ó, hoje 10%, porque nesse período aí de ataque do governo federal, as pessoas não tendo uma perspectiva que a empresa ia continuar pública, muita gente que estava no tempo de sair, eles se aposentaram e saíram. Os incentivos de demissão incentivada, a gente suspendeu agora. Estava em pleno andamento um plano de demissão incentivada, a gente pediu a suspensão, foi suspenso para se debater justamente a saída das pessoas, mas também a entrada de pessoas, porque a cada dia mais que sai pessoas, você perde a capacidade produtiva, acaba precisando de mais gente. Rivaldo, hoje você falou que os Correios têm em torno de 89 mil funcionários. Qual seria o efetivo ideal para que a empresa hoje funcionasse de forma bastante satisfatória? Olha, observando aí as transições todas, se a gente tivesse aí hoje uma 110, 115 mil trabalhadores, seria um número razoável para você voltar a um padrão de excelência como a gente tinha antes. Obviamente que aí você ia trabalhar muito mais a forma e o crescimento, né? Porque se você observar essa parte de logística e entrega de pequenas encomendas, essas pequenas coisas menores, ela cresceu muito, né? Mas ela também, com o sistema de uberização, você tem muita gente entregando de vários modelos, né? Pessoas físicas entregando por entrega. Então, o Correio você tem modelo de contratação, regime jurídico, direito. Né? A gente também tem a expectativa de discutir com o governo, que o governo consiga regulamentar toda essa indústria do aplicativo, esse processo todo aí que as pessoas são exploradas e trabalham, e quando não tem nenhuma assistência social, né, e criar mecanismos para que você tenha, e você também tenha uma regulamentação de todo esse setor, porque o setor regulamentado, você também tem uma contribuição das empresas privadas para garantir o serviço de universalização e a chegada, né, em todo o território nacional, porque acaba que essas empresas atuam no mercado onde você tem um movimento financeiro lucrativo muito grande, mas quando você vai para os rincões do nosso país, acaba quem fazendo todo esse serviço somos nós dos Correios, e fazemos com orgulho, mas é importante você ter um mercado mais regulamentado do ponto de vista da gente poder ter uma concorrência mais leal do ponto de vista, digamos assim. Perfeito. Rivaldo, hoje a necessidade pessoal é de carteiro, correto? Mas também tem grande defasagem de atendente comercial e operador de triagem e transbordo, né? Que são desses cargos da área operacional. São as três carreiras com maior necessidade. A carreira ainda com maior necessidade é o carteiro, lógico, as agências também, e o auxiliar de transporte também, só que assim, com o sistema de automação, acaba se reduzindo mais essa atividade meio dentro da empresa. Logicamente que tem necessidade de reposição de tudo. A grande necessidade hoje é mesmo na questão da entrega, né? A entrega final ali, feita pelo carteiro motorizado, pelo carteiro pedestre. Essa entrega aí, ela necessita muito de uma ampliação, de uma estruturação melhor. O próprio Correio precisa fazer um processo de discussão de prazo de entrega para a gente ser mais ágil, para a gente ter toda uma discussão dessa logística
centralizada por região, entendeu? Ter novos centros grandes, tudo isso requer investimento por parte da empresa e a gente espera que o governo coloque isso na ordem do dia. Nesse concurso que está previsto, né, para 5 mil vagas, a maior parte vai ser para carteiro, mas vai ter vagas também para esses outros cargos, atendente comercial e operador de transporte? Sim, vai ter. Mas numa quantidade menor. Numa quantidade menor para nível superior também. Para nível superior também, cargos administrativos. Várias pessoas que saíram nesses planos de demissão incentivada. Obviamente legal. Que há necessidade maior pela a necessidade do serviço e o principal insumo que a gente faz, que é a prestação de serviço. A gente precisa mesmo na entrega final. Obviamente que está sendo observado toda a necessidade da empresa e a gente espera que num governo democrático a gente consiga debater como debatemos no passado, em 2008 e 2011, ali, próximo ali, o último concurso público foi debatido conosco e saiu o concurso público para várias áreas dentro da empresa, entendeu? Então, a gente tem essa expectativa. E o concurso é aguardado há muito tempo, né? Desde 2011 não tem, chegou até a previsão de fazer concurso em 2017, não saiu no papel, então, pelo jeito, finalmente agora vai sair. Agora, Rivaldo, a maior necessidade hoje estão nos grandes centros, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, ou essa carência pessoal é generalizada? Não, a gente tem uma necessidade generalizada em todo o país, né? Obviamente que nos grandes centros a gente acaba tendo uma necessidade maior, né? Você tem uma condição, por exemplo, no Rio de Janeiro, difícil, né? Porque você passa aí nas regiões mais periféricas, tá aquela fila de pessoas ali no sol para ir retirar encomenda e retirar carta, entendeu? Então isso aí é complicado. Então você tem uma necessidade maior. Na capital também você tem uma necessidade maior disso aí, mas assim, a gente precisa, proporcionalmente falando ao tamanho dos estados e às suas populações, gradativamente a gente tem necessidade em todos os estados, né, do país. Perfeito. Obviamente que a gente tem casos aí que um carteiro está em 2 cidades, 3 cidades, entendeu? Faz um dia uma cidade, no outro dia vai para outra, fica volante, né? Rodando ali num ciclo de 3, 4 cidades. Então, entrega num dia, 3 dias depois que volta para entregar. Então, a gente precisa corrigir isso. Então, corrigir isso só com concurso público, entendeu? Você sabe quais são hoje os valores dos salários dos carteiros, atendentes comerciais, operador de triagem de transbordo, não? Não, em média a gente tem uma tabela salarial que em média está uns 2.200. Aí tem, né, benefícios, tem essas coisas todas, a média, né? Mas assim, um exemplo, vou citar o meu exemplo, que eu estou na média aí das pessoas intermediárias, com 25 anos de empresa, depois só teve mais 2 concursos, e acaba que, com essas questões promocionais do plano de carreira, acaba que o salário é muito próximo, mas assim, é um salário bruto de um monte de coisa de R$2.900, né? Então, assim, aí obviamente que tem o ano N, tem mais um, tá, e vai somando, mas o salário mesmo em si é esse. Aí tem uns penduricados ali, entendeu? Mas o salário mesmo é esse. Então, em média, você vai entrar com valor menor, aí acrescenta tics, aí você tem plano de saúde, aí tem uma cesta de composição. Obviamente que a gente quer discutir isso, na forma melhoria. A gente sempre discutiu ter um piso específico, e a partir do piso uma carreira e uma outra coisa. Obviamente que a gente não conseguiu em períodos anteriores, tem toda uma expectativa. Obviamente que a gente sempre diz assim, que o principal papel dos Correios é de soberania e de uma empresa do tamanho que ela tem que ser um agente social e fomentador do governo federal, mas obviamente que se não der lucro, se prejuízo repentino, as pessoas vão repensar a empresa. Então a gente atua trabalhando para que a empresa dê lucro, e a partir desse lucro a gente discuta essa distribuição em forma de benefício à sociedade e a quem está construindo a empresa, que aí passa por concurso público, passa por uma melhor qualidade de salário, passa
por melhor atendimento, passa por uma série de fatores que são importantes para esse conjunto, né, de fazer uma empresa melhor para toda a sociedade. Perfeito. Agora, para a gente então encerrar nossa entrevista, Zé Rivaldo, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para todos aqueles que querem trabalhar nos Correios. As pessoas já devem iniciar os estudos, pois que a abertura de novo concurso é basicamente assim inevitável? Rapaz, assim, a abertura, nós já fizemos muito debate, muita luta, fizemos uma luta grande para que a empresa não fosse privatizada e vamos fazer uma grande luta para que haja concurso público, né? E de preferência que a gente já tenha todas essas regras ainda este ano e se acontecer as provas ali para o segundo semestre, super importante para todos nós. Agora vai ser a nossa meta é essa também, que é a melhoria da empresa. Aí, para o nosso olhar e no nosso enxergar, a melhoria da empresa passa por contratação de mão de obra. E nós defendemos a mão de obra concursada, a mão de obra que você entre sabendo as regras, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, assim, eu particularmente digo assim que gosto de trabalhar nos Correios. Quem passa de 5, 6 anos na empresa aprende a gostar de trabalhar na empresa. E a gente agora, o nosso desafio é fazer a empresa grande, é recuperar o tempo perdido, é recuperar esses 6 anos aí de sucateamento, os últimos 4 anos né, de luta para não deixar privatizar, um sucateamento muito grande, redução de direitos que foram tirados nossos, é a gente recuperar esses direitos, mas também recuperar a capacidade produtiva da empresa, lucrativa e de melhor atendimento à sociedade. Eu lhe agradeço muito aí, viu, Luiz, Eu pela que agradeço a sua oportunidade de falar aí participação aqui. com vocês e com quem interage com o canal no YouTube, porque é super importante para todos nós esse debate e tem que estar na ordem do dia, que o Correio é uma empresa muito importante para a sociedade. A gente tem um debate interno mesmo, que se o governo federal desse a preferência da logística do governo federal para os Correios, só aí você tinha, além da capacidade de recurso entrando na empresa do próprio governo e voltando para o governo, você teria, aí, vou citar 2 exemplos. O governo está debatendo toda essa questão da farmácia popular, que é aquele remédio, né, do dia a dia, para as pessoas que têm essa necessidade. Isso operado pelos Correios, entregue na casa do cidadão, você teria um melhor controle das coisas, menos desperdício na distribuição do remédio, do Ministério da Saúde, você tem um grande centro de logística. Eu tomo remédio contínuo, faltando 2 dias, o carteiro chega lá na minha casa entregando. Você tem um controle maior dessa situação das pessoas que fazem esses usos contínuos de medicação, ou as pessoas que entram no SUS ali e pega aquela receita, às vezes vai nas farmácias ali tentar pegar um remédio, é uma dificuldade grande. Então, assim, você teria um grande cadastro maior, operado isso pelo correio, e outras coisas, assim, a gente vê aí a pandemia, o correio poderia ter sido o operador na entrega de vacinas e tantas confusões aí que aconteceu com essas empresas que foram contratadas, e o governo federal tendo uma empresa 100% dele, poderia muito fazer isso. A gente faz com maestria a entrega de livro didático em todas as cidades do nosso país, em todas as escolas do nosso país. Essa estrutura logística é dos Correios. O ano letivo começa integralmente no país, porque o Correio tem essa logística, né? E pode chegar e pode fazer e já o faz. Então, assim, tem muitas coisas a ser feitas que o próprio governo federal, em vez de contratar uma empresa privada, poderia usar a empresa que já é dele, porque é do povo, né? Então, assim, tem muitas possibilidades da empresa dobrar a receita, ficar grande, ter uma necessidade maior aí de ter 150 mil trabalhadores. Aí é vontade política, aí assim, a gente tem essa expectativa aí no governo do presidente Lula, porque o olhar dele é o olhar para o emprego. O Brasil precisa ter emprego, a gente precisa criar formas do jovem ingressar com o primeiro emprego através de um concurso público, até se naquele estilo IBGE, temporário por 2, renovável por mais 2 anos, mas você ingressa com direito, já vai adquirir experiência. Tem muita coisa a ser feita. Eu acho que o Ministério do Trabalho aí, o governo,
deve estar debatendo tudo isso e a gente também tem contribuído aí através das centrais sindicais. E mais importante que fazer somente esse concurso para 5 mil vagas é que você faça concursos rotineiros, né, regulares, para não ficar com um hiato tão grande, né? Porque você tem a rotatividade natural das pessoas que se aposentam, das pessoas que acabam entrando numa outra empresa ou não quer mais. Tem tudo isso aí. Eu trabalhava numa empresa que quando eu entrei no Correio, a gente tinha reserva em algumas regiões de efetivo. Então, você tinha 2, 3 pessoas ali revezando para quem entrava de férias ou um cara entrava em licença médica. Você tinha a qualidade do serviço. Você não tinha necessidade de dobrar serviço igual hoje, ou de entregar uma rua hoje, a outra amanhã. A gente já entregou carta simples, D+1, né? Você mandava hoje, a gente entregava no outro dia, entendeu? Então, a gente precisa recuperar todos esses padrões de excelência e, principalmente, hoje no mundo que você clica aí no e-commerce, entra no site, tem empresas aí oferecendo entrega 1 hora, 2 horas depois, dependendo do que você compra. Então, assim, a gente precisa organizar isso de uma forma para que o Correio também pudesse fazer esse serviço e regulamentação de mercado, essa questão de preço, essas coisas tudo, para você poder trabalhar no mercado bem regulamentado e com a expansão e crescimento. Então, a gente tem uma esperança de que a nossa economia cresça, os Correios cresçam junto com ela e que as pessoas voltem a consumir, né, a ter bem de consumo, a viver o estado da social-democracia, o estado do bem-estar social. Com certeza. Rivaldo, mais uma vez agradeço aqui a sua presença no DC Entrevista e por você ter disponibilizado o seu tempo, né, para falar aqui sobre os Correios, sobre a necessidade de novos concursos para a empresa. Quero que você volte aqui, hein, cara. Quando sair esse edital, beleza, eu quero que você volte aqui para a gente conversar mais um pouco. Tá bom? Só convidar, viu? Obrigado, viu? Obrigado a você. Fernando, tamo junto aí. O que precisar daqui da federação, a gente está à disposição. Grande abraço. Muito obrigado, José Rivaldo. E você que acompanhou essa entrevista com o José Rivaldo e gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like, compartilhá-lo com seus amigos concurseiros. Acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está disponível aí nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!